E o Eureka Cast de hoje trouxe um camarada que, ó, eu esqueci de perguntar o nome dele, sabe por quê, William? Como é que é? Fernandes Carvalho Ferraz. Amarelinho, né? O É amarelo. o amarelinho, porque todo mundo chama ele de amarelinho na cidade. Eu conheço ele só como amarelinho. E agora sabe o que veio na minha cabeça? Sério mesmo. Eu tô de amarelo. Será que foi eu mesmo? Não, que eu foi sem querer. Foi sem querer. É isso aí, amarelinho tá com a gente aqui hoje no Eureka Cast. Se apresenta aí, pessoal, repete aí seu nome, porque a cidade inteira aqui de Ilha Solteira só conhece ele por amarelinho. Já se apresenta e vamos começar com a história do apelido do amarelinho. Beleza, tamo aí, gente. Agradecer aí pelo convite. Eureka. Eureka Mais Cast. longe, Eureka Cast. Isso. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernandes Carvalho Ferraz. Bonito, É um pai. nome bonito, Chique. mas acabei aqui na Ilha Solteira ganhando o codinome Amarelinho, né? Que é tudo que eu sou hoje, né? Foi através desse apelido, Amarelinho. E E é um tem gente que prazer não estar gosta, tem gente que não gosta de apelido, né? Mas tem apelido que ajuda, né? Nossa, Até eu falo assim que esse apelido, quando eu fui na minha pré-adolescência, eu tive aquela doença que muitas crianças adolescentes da época tinha, que é anemia, né? Anemia. Hoje tem também. E a anemia, ela te deixa amarelo. Porque tem um amarelão, aquele amarelão de anemia. E quando eu ganhei esse apelido, eu falei, pô, levando lá atrás, eu falei, pô, não seria legal. Mas hoje eu dou graças a Deus por esse apelido. Mas que idade que você tinha quando deram esse apelido pra você? Quando eu tinha 12 a 14 anos por aí. Foi um Não, colégio? do apelido do Amarelinho? É. Não, foi agora, depois de 2097 para cá. Quem colocou esse apelido em você? Esse apelido, cara, foi Qual que é a história foi do um amigo apelido? nosso que hoje já descansa, né? Já Já descansei. faleceu já. Eu voltei para Ilha Solteira e um dia eu parado em frente de uma lanchonete que vocês conhecem, que é o Amarelinho Lanches, em frente do Bom Preço. Um preço, É, Zona Sul. Eu montei aquela lanchonetinha lá e ia jogar bola com o pessoal ali no IP. E o Pagavela, ele e o. Vou lembrar. Pagavela, o apelido dele é Pagavela. Pagavela é um dos, né? Ah, E o outro eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele, que me fugiu a memória aqui, mas eu vou lembrar até o final do podcast que eu passo o nome dele. E ele já falecido já. Então a gente jogava bola e eles me viam sentado ali, né? Ninguém me conhecia depois da volta para Ilha Solteira, muita gente não me conhecia. E aí eles pensaram, nós vamos chamar você de Amarelinho. Começou a chamar, porque era Amarelinho Lanches, né? Hoje não tem o nome, mas existe a Casa de Salgado até hoje, que é do Júnior, nosso amigo. Então foi daí que surgiu, em 98, né? No mês de 98, que surgiu o apelido Então a Amarelinho. casa de salgado você vendeu ela. Na verdade, eu fiquei um ano lá, né? E na época o dono do prédio, ele queria vender, eu não tinha condição de comprar. Aí ele passou para outra pessoa. E eu fiquei ali por volta de um ano, depois eu fui um pouquinho mais para frente da avenida. E de estabelecimentos comerciais na ilha, acho que eu tive uns 5 ou 6. O esse que eu tenho hoje. empreendedor, né? Tá na veia. Né? Hoje você está atuando com o Hoje, pessoal saber hoje, aí. hoje eu tenho um comércio na Ilha Solteira, né? Que é a Casa da Coxinha. Você pode fazer a propaganda aí. Pode. Onde é que fica a casa da Ali coxinha? no Passeio Recife, na rua Rio São Francisco. Já estamos ali há 9 anos, né? E hoje, na verdade, a empresária, a dona da empresa é a minha filha, né? Filho. E hoje eu estou na prefeitura, né? Estou ali como diretor municipal da juventude. Já agora, o mês que vem, faz 2 anos 2 anos já. que eu assumi o cargo. Estamos trabalhando aí para os nossos jovens ainda solteiros. Amarelinho, então vamos lá. Vamos começar do começo, que nem diz o outro, né? Você é natural da ilha? Você veio de onde? Isso, eu nasci. Na verdade é assim, fui descobrir onde eu nasci depois de uma certa idade. Guadalupe do Alto Paraná, vocês sabem onde é? Guadalupe. Do Alto Paraná. Na minha certidão de Paraná, nascimento, né? na minha certidão de nascimento, ela sempre estava escrito Ilha Solteira SP barra Guadalupe Alto Paraná. Dois nomes, Toda vez que eu fui fazer um documento, tinha esse questionamento, principalmente na região onde eu mudei na época. Depois eu descobri que o Guadalupe do Alto Paraná é a nossa famosa veste. Vamos lá de seu William. Ah, é? Não sabia Tá vendo? Guadalupe Eu achei que Paraná. era Paraná. Então, assim, eu nasci no Hospital de Maternidade de Ilha Solteira, em 1972.
Mês que vem eu faço 52 anos. 52. Não parece, mas são 52 anos bem vividos. Não, E aí eu morava no Guadalupe do Alto Paraná. Meu pai trabalhava na barragem, mas logo que eu nasci, poucos meses, minha família mudou aqui para Ilha Solteira. Então eu sou natural de Ilha Solteira, né? então, A Veste me então, emprestou ali uns 3, 4 meses de vida. E como na época tinha só o Hospital da Ilha, ou Três Lagoas, e meu pai trabalhava na barragem, então eu nasci aqui em Ilha Solteira. 17/2/1972. rapaz, essa eu não sabia, hein? Que a É, Veste levava esse eu nome fui aí. saber depois que eu voltei para a ilha praticamente, depois dos 18, Essa 19 anos de Eu idade. já aí, ouvi falar nessa história aí também. Hoje é a Veste, né? Já era a Veste, só que tinha um nome de Guadalupe do Alto do Alto Paraná. Paraná. E ainda foi para o registro seu, né? Interessante. Ficou um bom tempo, hoje não tem mais. Certo. Os documentos que eu tenho é Ilha Ilha Solteira. Solteira. Consegui, Ilha depois Solteira. dos 18 anos, eu consegui mudar, fazer um documento só, né? E aí, quando eu fui fazer minha reservista, aí saiu Ilha Amarelinho. Solteira. Então, pai, mãe e quantos irmãos? É uma história grande, hein? Nós somos meu pai e minha mãe, já falecido também, né? Falecido. Como é que era o nome do pai? Meu pai é Alzir Nunes Ferraz. Nunes? Aí, Nunes, essa- tem alguma coisa aí, Tem tem rei, familiar, né? Toda vez que eu vejo falar o seu nome, eu falo Nunes é meio familiar. Quem sabe não é um primo distante aí, né? o meu Nunes é da região de Governador Valadares. Nossa, Meu pai era de lá, de Minas, né? Daquela região. Então, lá tem bastante Nunes, né? Minas Gerais tem bastante. Então, Nunes eu herdei do meu pai, né? Então, é daquela região lá. o Nunes nosso é do meu pai também, mas é da região da Bahia. Bahia? Mas você pega ali, ó. Vitória da Você Conquista. pega a Bahia ali, Minas Gerais, às vezes, né? Não tá longe, não. É, Quem sabe, né? e Mas até o norte de Minas é do lado do sul da Bahia, né? É isso que eu tô falando. Então tá pertinho. Quem sabe não tem O Pode ter pessoal do ali norte de Minas ali, já história. os baianos começam a cansar e vai pro lado da Bahia. E eu falava isso pro meu pai, ele não gostava, não. Não gosta, né? Pensa num baiano que não gostava de falar do estado dele. Ó, aí não, baiano é porreta, é trabalhador, e é mesmo. Meu pai foi um cara que criou 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos. Minha mãe é a dona Armelinda Júlia Carvalho Ferraz. Tem um Ferraz também, no meu sobrenome, né? Que é da parte da minha. Então Ferraz é da mãe, Não, o Nunes Ferraz é do meu pai. Nunes Ferraz. Isso é. E o Carvalho é da minha mãe. Ah, tá. Meu avô, ele foi muito tempo aqui em Selvíria, né? Meu avô foi um dos expoentes ali na década de Pioneiro. 10. Não os pioneiros, meu avô chegou em Selvíria acho que em 56, 57, bem assim. Meu avô teve beneficiadora de arroz em Selvíria, teve serraria, teve chácara lá, então foi um dos pioneiros nessa região. Então, Da Marianinha, Paraíba. essa veia aí de empreendimento já vem lá do vô, né? De investir na cidade, porque o empreendedor não investe na cidade. Você tem essa veia de empreendedorismo, né? E vem lá do vô, então, que já trabalhava com. Meu avô, cara, meu avô tinha uma história legal que meus irmãos mais velhos contam. Meu avô era meio mão fechada. Eu vivi isso com ele, né? E eu falava para minha avó era tudo que você pedia, ela te dava. E eu ia para Três Lagoas para ela receber aposentadoria lá, e ela comprava de tudo, aquele neto que. E meu avô ele tinha um negócio, e meus primos, meus irmãos mais velhos contam a história. Meu avô tinha uma venda em Selvíria. E o balcão era de tijolinho, e aí eles serraram o tijolinho, e eles conseguiram tirar os tijolinhos e dava nas balas e nos doces, a mão. A mão puxava o E aí meus irmãos contavam, meu avô não dava, meu avô era difícil, né? Ele falava que era para vender e tal, então era raridade. Então eles armaram esses esquemas aí para pegar umas balinhas, uns doces. Que aquela época nossa, o Nunes, William, é uma época difícil, né? Quem tem 50 anos de idade para frente aí, 45, vai lembrar da década de 80, década de 78 ali. E a gente vivia uma vida difícil. Hoje eu vejo a meninada, hoje os pais dão de tudo, faz tudo pelos filhos, a gente luta por eles, porque a gente constrói para eles, né? Os nossos pais, eles não tinham, né? Meu pai, ele não tinha estudo, meu pai sabia escrever o nome e ler bem pouquinho. E lendo bem pouquinho, ele leu a Bíblia quase inteira. Né? Minha mãe não tinha estudo nenhum. Só que minha mãe abria a boca para falar
da Bíblia, parecia que ela tinha uma Bíblia na cabeça decorada, Muita leitura. entendeu? Ela sabia, a minha mãe, ela não sabia ler, ela só escrevia o nome. Meu pai ainda lia, né? Então, assim, a gente veio de uma infância que era muito bom, né? Era muito gostosa, a infância de você tá ali. Brincava na rua, Não, na rua, batendo arrancava, bola. arrancava a cabeça do dedo chutando bola de meia, bola de plástico. Hoje é bola de capotão, a bola de futsal daquela época Nem joga, pesava né? 1,5 kg. Hoje pesa 200 E a gramas, meninada nem joga. Lembra como eram as áreas de lazer aqui na ilha? super lotado. Todo campinho tinha um pessoal jogando. Hoje você passa, tem às vezes até uma quadra feita, não sei o que, você não vê ninguém jogar. É a evolução, né? Dizem que a evolução Eu fez já ouvi isso. história de gente antiga que não tinha esses ladrilhos, muitas ruas eram pedra brita, né? Isso, Brincava, machucava muitas, todo o pé, saía muitas. correndo. A minha infância aqui na ilha, ela foi Passeio Santos, foi a primeira casa que nós moramos aqui, foi assim que eu nasci, né? Depois nós mudamos. Aquela época, as casas, elas pertenciam ou à CESP ou às empresas terceirizadas, né? E meu pai, ele foi cespiano, porém ele saiu da CESP por quê? Naquela época, as empresas prestadoras de serviço para construir a barragem, meu pai chegou na ilha, se não me engano, fechou, a primeira vez que ele fechou numa empresa, eu só não vou lembrar, eu sei as 3 empresas que ele trabalhou, mas eu não vou lembrar na sequência quais. E meu pai, quando ele chegou, acho que foi em 78, se não me engano. 68, se não me engano. Eu nasci em 72, eu tenho um irmão que nasceu em Rondonópolis, meu pai foi para lá em 70 e voltou para a ilha. Ele fechou, foi para Rondonópolis tentar ser fazendeiro, naquela época também estava estourando, né? Estourando lá pra E ele cima. foi, ficou um ano, minha mãe danava a chorar todo dia, já tinha lá 4, 5 filhos, aí veio embora. E aí meu pai deixou roça, deixou tudo, voltou e de novo fechou aí já entrou nas chamada gata na época, né? As Uhum. gatas, então já não foi mais para a CESP. Aí E tinha Bauruense, isso. Na época, a primeira empresa que ele fechou, se não me engano, ele trabalhou na Teneje, Tenente, trabalhou na Camargo Corrêa e por fim na Bauruense. Foi Bauruense. a última empresa que ele trabalhou. E aí, aquela época, as casas que não pertenciam à CESP, elas eram cedidas para essas gatas. Então, você morava na casa cedida ou pela CESP, né? Ninguém pagava aluguel, ninguém era casa, a cidade foi construída para construir a barragem, né? E na construção da barragem, meu pai trabalhou muito na construção das casas aqui também, né? Entendi. Depois que ele foi para a barragem lá embaixo, trabalhou vários anos na barragem, e então a gente morava nessas casas. No Passeio Santos, quando meu pai saiu da barragem, da empresa, precisava desocupar a casa. E aí nós mudamos para Passeio Ilhéus. Conseguimos uma casa. E logo, para ele fechar de novo, ele teria que ir para outra cidade. Aí nós fomos para Itapura. Nós moramos 3 meses em Itapura. Aí ele fechou na Bauruense. Aí nós voltamos para Ilha Solteira. Aí nós Então, moramos no Passeio Recife. a usina da ilha começou a construir Olha, mais ou menos eu ali. tenho assim, acho que foi 64, Ah, tá. 65, Aí por aí. você nasceu em 72, né? 62, 72. foi entre 64 e 67 começou a usina. Então, Não a sua sei. lembrança da ilha já tinha as casas já, né? Já, E seu pai é um dos pioneiros, né? Pode-se dizer, né? Que ele trabalhou na construção das casas meu pai, no meu começo. pai trabalhava, não sei o tempo que vocês estão aqui, tinha até recentemente, uns 7, 8 anos atrás, tinha 3 barracões ali, perto das comportas. Sei. Um desses barracões, meu pai trabalhava ali de jatista. E aí tem uma história dele que é muito interessante, que ele foi fichar numa empresa depois que nós fomos embora daqui, aí a moça viu a carteira dele, jatista, né? Perguntou se ele era piloto de jato, uma jato ou Ah, não. já tinha. Aí ele foi explicar que era uma peça, né? Que ele pegava para Já tinha. jatear, limpar a peça e tirar ferrugem e tal. Então, meu pai trabalhou um tempo nessa profissão. Tá, aí, construção da barragem e tal. Você falou que tinha 10 irmãos. Não, comigo 10 irmãos. Então, mais 9, né? 9 Você mais irmãos, 9. e junto comigo 10 E irmãos. a história dos irmãos aí? Os irmãos hoje todos estão vivos ainda? Hoje eu tenho um irmão que faleceu, né? Em 1985. Até eu contei essa história em 2008, no jornal que eu soltei na cidade. Quando eu saí candidato a vereador pela segunda vez, e eu soltei essa história contando como que nós fomos embora daqui, né?
E em 1985, esse meu irmão tinha 8 anos de idade. E 8 ele, anos. isso. E aí, ali atrás ali da delegacia, da polícia militar, atrás do clube, Da biblioteca pública ali, isso, tá ali atrás do perto ali. clube tinha umas poças d'água. Que na época estava começando o Cinturão Verde e a CESP fez uns buracos lá para conter a água que vinha da chuva. E aí tinha também a vazante das piscinas, né? Que ficava tipo um lago ali atrás, ali, um laguinho, né? Isso, Onde a água mas era saía. mais do lado de lá. Era do lado de lá onde fica o campo do veterano hoje, Sei, no sei. Liseg. Uma dessas 3 poças d'água, num dia que não teve aula, os meninos passaram à porta da minha casa e meu irmão acompanhou eles. E eles foram para esses lagos. A gente vivia nos laguinhos, né? Brincando Eu ali. nunca fui muito, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas a moçada, onde tinha uma lagoinha, ia todo mundo lá brincar, Eu ia, pegar cansei de peixinho brincar e ali. Eu tal. morei no Passeio Goiânia ali, então eu cansei de brincar ali. Então, aí num desses aí, meu irmão foi junto. E meu irmão nunca tinha ido num rio. Nunca tinha. A Tinha gente viu o malícia. rio quando atravessava a ponte. E ele via o rio através disso. Então ele atravessava a ponte, nós atravessava a ponte para ir na minha avó, no meu avô, que morava em Selvíria, né? Meus tios, alguns tios moravam lá também. E aí esse dia foi um dia fatídico na nossa vida, né? Como não teve aula, eles dispensaram todos os alunos, era uma reunião de professores na época. E aí meu irmão acompanhou os meninos. E infelizmente ele estava numa boia. A história que os jovens, outros garotos contam, que um dos meninos maior tomou a boia dele, né? Tomou a boia e ele ficou debatendo ali, e todo mundo assustou e saiu todo mundo correndo. Ninguém E ele ficou tentou. sozinho ali e ele morreu atolado no barro. Era um barro, uma lama. É que ali ia afundando. Ele morreu, ele tinha por volta de 1,20 m, 1,30 m. E na época, eu lembrar e ter que agradecer, né, o Zezão, bombeiro, não sei se Zezão, você lembro. conheceu ele, Ali do Zé Passeio o Zezão. Caracol. Zé, e eles chegaram na lagoinha, a lagoa pequena. Ele começou a fazer, acho que a estratégia do bombeiro, né? Ele começou de fora, fazendo um funil. Bem no meio da lagoa, meu irmão estava atolado em pé, morto. Ele não morreu, morreu afogado em pé, tentando sair. Tentando sair porque a lama estava segurando. E esse foi por volta de uma, calcula-se, né? Que ele deve ter falecido por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã. E acharam o corpo dele, porque ninguém sabia. Os meninos seguraram a Ninguém sabia. informação. Meu pai chegou para almoçar e esse meu irmão, Nunes, ele tinha uma diferença com meu pai, que meu pai era barrageiro, e os barrageiros costumavam carregar aquela mochila, né? Então, esse meu irmão, toda vez que meu pai chegava, ou na hora do almoço ou de tarde, porque os barrageiros vinham almoçar em casa, né? Meu irmão pegava a mochila do meu pai, pegava o chinelo do meu pai, então ele tinha. E meu pai sentiu falta nesse dia. Perguntou, cadê o Elias? O Lia, né? Nós chamávamos ele de Lia. E ninguém dava conta, porque a gente não sabia. Eu trabalhava de manhã, onde é a Uniquimas, na lanchonete Bom Jardim, com o seu Oswaldo, dona Cida Augusta, você deve conhecer ela, mãe do Marcelão, que nos deixou recentemente, Sim, Sal. sim. Então eu trabalhava com eles ali, na parte da tarde eu ia para a escola. Nesse dia também eu não fui para a escola. Era aquele dia que tinha os professores, né? E infelizmente, à tarde meu pai voltou e foi volta de umas 6, 7 horas da noite ali, os moleques Acabou falando. falando que o acontecido, aí o bombeiro chegou no local e tirou ele. Aí foi um dia muito triste na nossa vida, né? Isso daí não esquece nunca, né? Não esquece. Eu Isso daí. lembro certinho como eu recebi a notícia. Eu estava trabalhando à noite, ali no seu Oswaldo. Quando os meninos chegou de bicicleta, o que está acontecendo na sua casa? Eu morava ali no Recife, onde é a Pinhatex. Era, a Sei, casa nossa era ali. Aí os meninos chegou e falaram, o que está acontecendo lá na sua casa? Tem um monte de gente. Na época eu tinha 2 irmãos que estavam trabalhando fora. Eu achei que meus irmãos tinham chegado. A gente tinha muitos amigos, né? Jogava bola todo dia, molecada ali. Aí quando eu cheguei em casa, fiquei sabendo da notícia. Até então eu não sabia. Era coisa de 9h pouco da noite. Eu não sabia ainda disso. não sabia da Da notícia. família, eu fui o último a saber que meu irmão tinha falecido, tinha sido afogado. Mas Foi muito, muito triste. Principalmente pro meu pai. Porque de 10 filhos, era o mais apegado a ele. é o que fazia ela É o e que recepcionava ele quando chegava de mais apegado serviço. a ele. História E pesada, né? como diz, né? O Marelinho estava falando que ele lê bastante, né?
sobre a mente humana, comportamento humano, atrás de toda pessoa tem uma grande história. Tem uma Sim, história tem. por trás. E esse meu irmão, vocês me permitem falar, e Vontade. todo mundo sabe, eu sou evangélico, né? Sou desde meus 7 anos de idade, estou na igreja, servindo a Deus. E esse meu irmão, através desse meu irmão, que a minha mãe e meu pai aceitou Jesus. E E é uma história que vale a pena a gente contar, porque é um testemunho. Esse meu irmão, quando ele nasceu, ele é o 9º filho dos 10, né? Chamava Elias. você é o Eu sou o 6º, Osmar Fátima. Eu sou o 6º sexto. filho. Então, na época que ele teve essa fatalidade com seu irmão, você tinha Tinha quantos anos? 12 para 13 anos. Para 13 anos. 13 anos, eu tinha feito já 13 anos, foi em 85. Eu ia fazer 14 anos já. Então ele veio só para essa missão aí. Isso. Salvar. E esse meu irmão, ele nasceu com um problema na cabeça, que era aquela doença que a cabeça crescia. E é interessante que ele nasceu com água na cabeça e morreu afogado. Então, assim, a gente para pensar, muita gente questiona do porquê, né? Meu pai passou a vida questionando. Meu pai morou comigo 3 meses aqui, os 3 meses ele ia no cemitério todo dia. Depois de Depois de 12 muitos anos. anos, 13 anos acontecido, que eu voltei para cá, ele ia todo dia no cemitério, eu ia buscar ele no cemitério. Então, assim, através da vida desse meu irmão, a minha mãe era uma mulher que não acreditava em mim. Minha mãe tinha uma história muito assim, sabe? Ela não acreditava em crente. Um dia ela fez um desafio. Ela falou para minha tia, falou assim, ó, se o seu Deus existe, minha tia Maria, que hoje dorme no Senhor também. É a turma de 80 e poucos anos de idade, né? A minha família, os meus tios quase todos já Já estão partiram. partindo. E essa minha tia falou assim, você crê? Se o seu Deus fizer essa obra no meu filho, eu vou aceitar ele, eu nunca mais saio da igreja. E a minha tia foi na porta do hospital, orou, sem brincadeira nenhuma. Com uma semana, meu irmão estava em casa. E pela misericórdia de Deus, ele viveu 8 anos. Minha mãe aceitou Jesus, batizou em 1977. 77. Logo que ela aceitou Jesus, ela batizou. O meu pai evangelizou grande parte da barragem. Pagou muitas almas para Jesus. A minha mãe também, muitas almas. E, através disso, ela passou a vida inteira na igreja. Círculo de oração, de tudo. Então, é uma história que daria um livro, né? Eu fiz até um gibi da minha história, só que eu não consegui publicar ele. Olha, Fiz um gibi legal. contando a minha vamos história. publicar Então, esse essa, gibi. Está guardado aí. essa história aí é um testemunho mesmo. É. Porque você pensa, questiona, mas, poxa, a missão, o seu irmão é uma missão. Sim. Salvou a família. Salvar uma família. Salvou Hoje, infelizmente, eu tenho uns irmãos, tá? Vou mandar um recado que eles vão assistir, né? Que eu estou orando por eles todo dia, Amém. para eles voltar, porque todos os meus irmãos e eu, nós somos inclusos na palavra de Deus, nós somos criados Criado no Evangelho. aprendendo o Evangelho de Jesus. Então, hoje a gente não pode falar que a gente não conhece. Estou dando um recado para eles, tá? Vocês vão me assistir aí. Você que está fora e volta, porque ó, Dá tempo. dá tempo ainda e falta pouco tempo. É. Então, essa história é uma parte da minha história, né? Parte da história da minha família. Então, aí você ia perguntar. Não, e depois que entendeu essa história, adolescência, trabalho, você já tem uma história aí de empreendedor, né? Você falou aí 5º ou 6º empreendimento com o que se tem agora. Isso. Quais foram as áreas que você foi atuando? Por que você foi mudando? Rapidinho, para o pessoal entender um pouquinho. É assim, eu na verdade, eu trabalhei em supermercado, né? Eu trabalhei na lanchonete Bom Jardim, vamos lembrar, vamos mandar um abraço para a dona Cida Augusta, de repente ela vai assistir a gente aí. E eu trabalhei na lanchonete Bom Jardim, nessa mesma época eu engraxava sapato. Eu não sou dessa época aí, não. Eu Tá? tinha uma meta, William, do seguinte, eu saía para engraxar sapato, estava trabalhando à noite, eu ia na praça, eu engraxava 2, 3 sapatos, eu limpava 1 ou 2 sapatos, eu tinha um dinheiro, passava na padaria, comprava 2, 3 pães de bengala, porque a nossa época era suprir a necessidade da fome. A gente, assim, nunca passamos fome, mas nós passávamos necessidade. Você imagina, o meu pai trabalhando sozinho e 10 filhos para criar, entendeu? E a família é grande, família gigante, Certo. né? Então, assim, aí depois eu comecei a trabalhar com o seu Oswaldo, na lanchonete Bom Jardim,
De domingo, às vezes, eu ia na casa de alguns médicos, alguns empresários da época, amigo do seu Oswaldo, para engraxar sapato. Sempre para ter minha renda, né? Para ser independente. Eu sempre pensei em independência financeira. Tanto é que aos meus 14 anos para 15, eu virei independente. Eu saí de Ó, casa, fui Já trabalhar. saiu daqui. 15 anos eu saí de dentro da História minha de casa. superação, isso aí, Isso Amarelo. daí, Isso é uma história fantástica de superação. A gente arrisca muito, então eu tive aqui na Ilha Solteira, vamos lá, um amarelinho, depois eu tive aqui Xodó, aí eu tive um carrinho de lanche em frente da prefeitura, que era um trailer, um carrinho muito bonito, não sei se você chegou a conhecer na época, acho que eu fazia um lembro. prensadão, ficou lindo. É assim, eu fui um dos primeiros a trazer o frango, o cachorro-quente de frango para a ilha, né? Pegou, Hoje né? temos aí duas Pegou. lanchonetes, é, Ah, pegou. Pegou. Tinha o Beto na época, o Betão, mandar um abraço para ele. Ele trabalhava do lado de lá do lado de lá da Unesp e eu do lado de cá. A gente estava ali vendendo. Tinha o Saulo na época, que hoje tem a lanchonete dele. É a turma da época de 99, 2000 ali. E depois eu montei, depois da Quixodó, eu fui ali para onde é Quicão. Ali, infelizmente, eu tive uma queda financeira e empreendedor. Eu sempre falo isso para os jovens, aham, né, quando eu dou palestra sobre a minha história de 30 anos de empreendedorismo. sim. Todo grande empreendedor ele vai passar por uma fase difícil ou até quebrar. Eu quebrei. Bem na época minha filha nasceu, quebrei. Mas literalmente quebrado. Assim, de ter que começar praticamente do zero. Só que quem confia em Deus, né, e nas promessas de Deus, a minha volta para ele foi uma promessa de Deus. Não foi eu, falei, não, estou indo para a Ilha Solteira. Eu tinha 4 cidades na minha mente. Só que eu sempre falei, quando eu saí daqui em cima do caminhão, eu falei, pai, um dia eu vou voltar para essa. Saí daqui com 14 para 15 anos. Porque assim, depois que meu irmão morreu, Nunes, em 30 dias nós estávamos indo embora de Ilha Solteira. 30 dias. Muito grande, né? Dia 1º de dezembro de 1985, nós estávamos descendo numa fazenda, um caminhão cheio de mudança, com um monte de menino, e uma menina só, que nós só temos uma irmã, Fátima. E nós chegamos numa cidade para morar numa fazenda que a gente não conhecia ninguém, porque meu pai queria mudar literalmente a rotina, o jeito de viver, né? E Completamente. fomos morar, trabalhar numa fazenda, que era dentro de uma cidadezinha, você já deve ter ouvido falar, chamada Dobrada. É uma cidade que fica entre Taquaritinga e Matão. Cidade de 8 mil habitantes, nós somos muito felizes lá. Foi pouco tempo, né? Pouco tempo, porque logo eu fui embora para Jabuticabal. E aí Então você, eu conheço, tá? Agora dobrado. e aí você veio para Ilha Solteira. Isso. Não, aí, É, aí não. Aí lá no, com 15 anos, Isso. você falou que foi embora de casa. nós fomos para Jaboticabal. 15 para 16 anos, e eu trabalhava num supermercado, chamava Zuca Serve. E eu sempre pensei, falei, eu quero trabalhar para mim, não quero trabalhar para ninguém. Naquela época, minha profissão, primeira profissão é padeiro. O padeiro, naquela época, ganhava hoje o salário de hoje. Hoje ganha até bem. Não é ruim o salário hoje. Se naquela época eu ganhasse o que ganha hoje um padeiro, hoje valorizaram por quê? Isso que é falta. Está Sim. faltando hoje. E aí eu estava saindo do supermercado, passei em frente de um mega supermercado e o gerente me chamou. E eles me chamavam de crente, né? Irmão e crente. Ô, crente, vem aqui. Aí eu fui lá. Eu sempre fiz amizades, né? E aí ele falou, você não quer ir trabalhar com a gente lá em Monte Alto? Que é uma cidade que fica de Jaboticabal, 18 quilômetros, é igual daqui de Selvírio. Falei, cara, depende. Vou lá no Zuca, né? O meu patrão, o seu Luiz, era muito gente boa e tal. Me deu a oportunidade de sair de ajudante, virar forneiro, que na época o forneiro era valorizado, que era aquele forno de pá. Vocês devem lembrar, vocês não são tão velhos, mas quem vai assistir o podcast, tem mais de 50 anos, vai lembrar. E hoje é uma modernidade. Hoje ser padeiro é cansativo, é. Só que naquela época você tinha que puxar dobra. Forno era pá e eu sempre fui alto. Então tinha o forno de 2 andares, William. Você tinha que subir numa caixa de Coca-Cola, levar a pá com 9, 8 bengalas lá dentro. E tinha Um jeitão. um jeitinho que os pães ficavam tudo ali assando. Depois você tirava o pão. Eu vou aqui no Empório do Sabor, aqui eu vejo os caras fazendo a pizza ali, eu falo, rapaz, tá fresquinho, imagina um forno de 2 Não, era forno de 2 andares. Então, no forno de cima, a gente
forneávamos, nós colocávamos os pães francês, né? Que lá chamava de filão, e a bengala. E no forno de baixo a gente colocava as assadeiras, com rosca, pão doce e tal. Então, minha vida foi aí. E aí eu aceitei. Só que tinha que morar em Monte Alto. Então, foi a primeira vez que eu desvinculei da minha família. Quer dizer, já era Deus me preparando, porque hoje meus irmãos moram todos em Jaboticabal. Todos. E eu moro aqui. Por que será que ninguém veio para cá? Todos moram lá. Todos. E aí Deus me trouxe para cá já desde 97. Estou aqui de 97. volta. Tem um Desde tempão. 28 anos, 27 anos. Eu voltei para cá. Então, assim, aí eu. Depois desse supermercado, eu comecei a trabalhar por conta. Comprei uma linha de salgado para entregar em escola e tal, e fui montando minhas ideias e tal. Hoje, esse salgado que eu faço, as massas, tudo massa que eu criei, né? Aí eu tive, que nem se perguntou, eu tive aí 6 empreendimentos aqui na ilha. Aham. Laranja Lima, onde está hoje o Ferrinho lá, o restaurante do Ferrinho. Certo. Na época eu montei, depois passei pro Celcinho e hoje está o Ferrinho já há vários anos lá. E uma comida saborosa, né? Andrelinho, Sim. qual que é a maior dificuldade do empreendedor que você acha? A maior Do dificuldade empreendedor, o que que é? Imposto, é falta de incentivo? Qual que é a maior dificuldade do empreendedor? Hoje o empreendedorismo ele ficou um pouco mais fácil porque abriu-se muita linha de crédito, Não né? tinha, né? Não tinha. Você ia no peito e na raça, entendeu? Você tinha que ter cheque. A coisa mais difícil do mundo há 30 anos atrás, você abrir uma empresa e conseguir um cheque. Porque praticamente eles queriam um fiador, que alguém que te abonasse. Então, tudo que você inicia é difícil. E naquela época não era tão fácil, não. Hoje você abre uma empresa com 24 horas. Hoje você abre uma MEI, você vai ali, ó, Uma hora. vai no shopping Em ali, casa. do Sebrae, você abre em casa. Em casa. Mas se quiser ter uma rapidez, ali tem o pessoal do Sebrae, né? Só procurando. E vai lá rapidinho, você abre uma MEI. Você já vira empresário em 24 horas. Na época, demorava de 30 a 40 dias para Mas- chegar ao seu CNPJ. Mas e no dia a dia? Exemplo, você abriu, você passou por 6 empreendimentos, né? No total aí, caminhando o sexto. Abriu o empreendimento, operacionalizava por um determinado tempo e ali você transferia esse empreendimento. Quais eram as dificuldades? Houve um padrão nessas 5 vezes anteriores em que te fez passar o seu negócio para outra pessoa? Então, assim, o amarelinho eu saí de lá. A Quixodó, como eu tinha na época, a Quixodó, eu tinha, não, é muito mais de 6. Porque só nessa época eram 3. Era o carrinho de lanche, a Quixodó Aí, e o Quicão que eu comprei os direitos de um rapaz, né? O Quicão ficava O Quicão era o lanchão antigamente. lá Onde é o atrás Quicão hoje? aonde é o Quicão Hoje mesmo. onde é o Quicão? É que eu tava na cabeça aqui, não tá nem pensando no Quicão, eu tava pensando atrás da satélite ali. Lá tinha o lanchão, né? Lá era o Sucão, Sucão que era ali, né? É que teve várias lanchonetes na época, né? Ali, né? E quando é aquele negócio, Willi, que você tem que tomar muito cuidado, empreendedor. Não dá o passo maior que sua perna. O que aconteceu comigo, eu e minha esposa, nós fizemos tudo certinho para a gente ter a Juju, que é minha filha, tem 22 anos de idade hoje. Só que a Juliana, ela nasceu numa época que eu estava tudo equilibrado, antes dela nascer. Quando ela nasceu, a minha vida virou vulcão financeiramente, porque eu dei um passo que não deveria dar. Deveria ter ficado quietinho com as 2 lanchonetes pequenas que eu tinha, né? Que me dava, assim, muito dinheiro, muito dinheiro. E para vocês terem ideia, na praça, tinha sábado que eu levava um X de lanche e acabava a missa. Quando acabava a missa, em menos de meia hora que acabava a missa, eu vendia lá 70, 80 cachorro quente. Eita, Eu ainda tinha dia que eu e minha esposa nós íamos comer pizza lá no Biruta, um domingo. sobrava nada. E eu virava as noites de sexta para sábado. E sábado para domingo a gente virava à noite. Tinha o DA ali perto, então vendia muito lanche. Só que aquele negócio, eu não pensei, quis dar um salto maior que a perna, foi onde eu perdi tudo nessa época. Eu já tinha tido o amarelinho,
aqui Xodó, carrinho de lanche, e aí eu fui pro Quicão. E nessa época eu quase comprei aquele hotel ali ao lado, atrás da farmácia, perto da banca, onde está o trailer do gato. Sei. Então, na época, é aquele negócio, você tem que ouvir, às vezes, a sua voz de empreendedor. Eu estava entre o lanchão o hotel. Só que eu não tinha uma experiência com o hotel. Qual que era a minha ideia? Vamos morar lá, tal, vou tocar o hotel, acho que tinha 16 quartos. E eu o que eu tinha dava para comprar. Foi o que eu comprei o lanchão. E infelizmente deu tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Fui lá embaixo e foi quando a minha filha nasceu. E depois disso daí, para conseguir achar uma saída ali? Aquele negócio, meu irmão. Além de tudo isso, eu estava distanciado de Deus. Isso é que eu quero deixar para vocês que vão assistir isso. E quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente é ministrado, quando a gente entende que você levantou a mão, aceitou Jesus e ele te garantiu a salvação, você não pode querer fazer. Eu tenho outras histórias que eu passei na vida, eu até passei vergonha conhecendo a palavra de Deus. Mas essa época foi isso, eu estava parado, ganhando muito. Mas era assim, de chegar em casa com aquele pacote de dinheiro. Você imagina numa noite, hoje, uma lanchonete hoje, não sei se vende, vai ser vender 250 cachorro-quente. Deve estar hoje R$ 20 um cachorro-quente. Então, É R$ 5.000. O dinheiro de hoje. Você imagina. Mais os refrigerantes. E o cachorro-quente meu, ele tinha uma salsicha longuete da Seara. Hoje não acha mais ela, mas era coisa assim, fantástica. Um prensado que virava um lanchão. Então, mas eu me distanciei. Eu comecei a olhar, é mais ou menos para aquela passagem, né, de Pedro, quando ele vai encontrar Jesus, né? sobre as águas. Sobre as águas. Começou a olhar, vendo o mestre na frente, as bênçãos na frente, começou a olhar para as laterais. Assim, ó, eu tô andando em cima das águas, hein? Então, qual o privilégio para um homem andar em cima das águas? Ele teve, só que ele olhou para o lado. Então, quando você está olhando fixo para Jesus, você não se desvia do caminho. Isso aconteceu comigo. Passei por uma fase, só que em 2003 eu comecei. Eu saía entregava salgado em alguns lugares, né? Aqui na ilha eu comecei entregando salgado, foi meu primeiro empreendimento, fui entregar salgado. Eu agradeço muito ao Twitter e aos filhos do Quirino, foram os 2 primeiros bares que eu entreguei salgado Que na acreditou. ilha. E no Sérgio, que era onde é a Brasas, comunidade Brasas. Igreja, né? Foram os meus 3 primeiros clientes. Eu falei para minha esposa, vamos fazer salgado, que é o que eu sei fazer. E comecei a fazer. Um pouco tempo eu estava entregando aqui na ilha, média de 200 salgados por dia. Morava numa casinha simples ali, no passeio. E a produção era você, a esposa? Eu e minha esposa na época só. Dois Só produzindo nós com ele. dois. Falou muito comigo. Só que aí você quer crescer, né? Foi aonde eu me estabanei por não medir as consequências de não saber investir e também afastar dos caminhos do Senhor. Isso, para mim, o principal foi essa É questão. o famoso tripé, né? Eu falei que a história hoje assim interessante, um empreendedor nato. Só que o Amarelinho também foi vereador. Vereador, exatamente. Rapaz, o homem veio lá, das cabeçadas na vida, e bom, vira vereador. Vamos contar um pouco dessa história aí, como você chegou na vereança. Na verdade, em Jaboticabal, em 1996, eu fiz um trabalho lá para ser candidato a vereador lá. Falou assim, não sai essa ideia de ser um candidato. Então, foi lá atrás, 96. Quem falou pra você, "Pai, você podia ser vereador ou ser mesmo na 96 eu trabalhava com jovens na igreja, né? Sim. E aí eu tenho um amigo, pastor Elias, e a gente era líder de jovens junto. E aí um dia do aniversário eu falei, cara, acho que eu vou sair candidato a vereador. E eu era muito conhecido de Jaboticabal também. A gente sempre mexia com esporte, né? Sempre trabalhando com time de futebol, jogava um pouquinho de bola, bem pouquinho. E aí, no 96 eu tive uma frustração. Porque na hora H de ser candidato, eu não vou contar essa história para não magoar ninguém, mas puxaram o meu tapete. Isso. E foi aí que eu comecei, a chave de voltar para a solteira. Foi aí o ponto que eu falei, não posso ficar aqui. Eu estava muito magoado e eu tinha chance na época, né, de ser eleito. A chance todo mundo tem, mas às vezes não tem. Aí eu voltei para a ilha,
Em 2000 teve uma campanha política que eu já estava aqui, fui prejudicado por causa dessa campanha, por apoiar na época uma candidata, mas não me arrependo, né? Hoje as pessoas que na época fizeram esse negócio de lado político, tá? Sim. Mas vou citar nome, mas passou, você página virada. E aí em 2004, estava saindo desse buraco que eu entrei, eu falei, vou ser candidato a vereador aqui na ilha. Fazer uns torneios pessoal aí, né, de futebol e tal, só veterano. Aí saí candidato. Aí em 2004 eu não consegui ter o êxito, né, mas fui muito bem votado pela primeira vez. Você lembra dos votos? 186 votos. Primeira vez, Na época, isso. bastante. Do nada, assim, só que eu já era bem conhecido como amarelinho, né? Eu já tinha 6 anos de ilha solteira, né? 6 anos de ilha solteira. E aí eu perdi a eleição, eu vendia tinha salgado, nessa época eu não estava mais com lanchonete, só estava fornecendo salgado, forneci salgado para os Bom Preço, trabalhei 13 anos quase com o Valmir Bom Bom Preço, preço. eu agradeço muito ele e a Dona Maria, foi 13 anos de parceria, ele começou e eu comecei junto com eles aqui, então forneci durante 13 anos salgado para as 3 lojas dele, então devo muito a esse casal, me ajudou muito. E a gente não pode esquecer, né? Não, Das não. pessoas que te ajudaram. Exato. E eu falei, e nessa época, eu sempre tive esse. Cara, comecei a ir para São Paulo, uma vez cada 15 dias, num bate e volta. Comecei a trazer roupa de futebol, de esporte. E, ó, em 2006 eu vendi camisa do Brasil, mas vendi muita camisa. Foco, né? Muito, foi aí que eu comecei a sair. Aí eu já tinha pago todo mundo, comecei a respirar e tal. Aí eu montei o outro comércio ao lado do Pinheirinho, meu grande amigo Moacir, que hoje foi embora para São Paulo. E ali eu falei para eles um dia, ó, eu vou ser candidato a vereador. E o pessoal começou. O pessoal do veterano me ajudou muito. O seu Laurindo, cabeleireiro, me ajudou muito, não posso esquecer, sabe, da família do seu Laurindo, outros empresários, meus vizinhos, incentivando. E aí, em 2008, eu saí Certo, candidato. candidato. Saí candidato, tive 338 votos. Rapaz, meu voto, hein? Fui o 11º mais votado daquela eleição. Fui eleito vereador, disputando uma turma muito forte na época, porque tem muita gente, William, que não analisa. Na época que eu fui a primeira vez, eu saí com o Beto, a Tereza e o Fabiano. Na época nós elegemos 3, nosso grupo, né? Sim. O Beto mais votado, a Tereza e o Fabiano. Nós temos 3 vereadores, aquele grupo nosso. E a eleita foi a Dona Odília na época, que era do grupo nosso também. Né? Uhum. Então foi assim, foi um aprendizado. Você perder, você aprende perdendo. Porque perdendo, você tira as lições. E aí, em 2008, eu disputei nada mais, nada menos que o Dr. Ebert, um grande amigo, a professora Flora, o Cidinho do sindicato, o Genésio, foram tudo secretário do Dr. Dilson na época, Dr. Donizete, advogado, várias pessoas, o Ricardo Wagner, que tinha sido suplente em 2004, ele foi suplente do Mitsuki, já tinha um nome, foi secretário de cultura na ilha, então eu falei, vou junto. E o Dr. Herbert foi eleito e eu fui o segundo mais votado da chapa. E aí passamos ali 4 anos na Câmara Municipal, foram 4 anos de aprendizado, muita tropeçada, muita cabeçada, porque marinheiro de primeira viagem acontece isso, coisas que aconteceu na época, hoje, escolhas que eu fiz que eu não faria hoje. Escolhas. Vai amadurecendo a gente. Deixa a gente matar. Amarelinho, qual que é a maior dificuldade? Porque a gente que está de fora, né? Eu nunca fui vereador. Você já foi vereador? Não fui Eu vereador. e o William tem vontade? Vereador, nunca Tem vontade, meu. Mas assim, para as pessoas de casa, para o pessoal que está assistindo a gente entender, né? Que às vezes a pessoa não entende. Fala, poxa, fulano entrou e não fez nada. E às vezes ela não entende como que é o trâmite de ser um vereador. A pessoa acha que o vereador tem poder que o prefeito tem, por exemplo, e não tem. A gente sabe que cada um tem suas funções lá. Qual que é a maior dificuldade ali de ser um vereador? Assim, uma frustração ou dificuldade que você teve? Poxa, eu achei que dava para fazer assim, cheguei lá, descobri que na realidade não. A política tem muito disso. Você entra com aquela fazer acontecer, e não é bem assim. Existe, né? Não é, eu não gosto nem de usar essa palavra de acordo, mas você vai pôr um projeto, você tem que chegar nos vereadores, conversar,
isso é nacional, isso é, né, em todo Sim, lugar. as regras, né? E eu tive a grata satisfação, assim, eu feliz, porque na época fui vereador, a gente dava um apoio legal para o esporte, eu sempre gostei de esporte, nós conseguimos deixar um legado, né? Bom é você conseguir deixar alguma coisa para alguém. Sim, Então, hoje eu passo perto do Centro-Dia e eu vejo o Centro-Dia, foi uma emenda parlamentar que nós conseguimos, que eu consegui, eu e o doutor Edson na época, de um projeto chamado Quero Vida, que foi assim, eu vou contar rapidinho para sim. vocês entenderem o que é o vereador, qual que é o papel? Fiscalizar e fazer leis? Legal, só isso? Não, você pode ir atrás de deputado, pode ir atrás Recurso. de verbo, se não for deputado, não vem aqui. Não vem, você acha que o deputado de 645 municípios, ele vai, ou vou lá na Ilha Solteira, atrás do Nunes ou do William, para oferecer uma emenda parlamentar, 645 municípios. Às vezes o cara não teve nem voto aqui, ele nem lembra que existe. Então, a primeira coisa, eu fui buscar uma parceria. Na época, o deputado Arnaldo Jardim e o deputado Davi Zaia, que depois virou secretário. Hoje nós temos um PAT, que é o Posto de Atendimento do Trabalhador, que na época era só em cidade grande, que veio porque ele é solteiro, através do Davi Zaia. Então, se eu passo no Centro-Dia, eu estava almoçando um dia na Assembleia, eu vi os caras falando, ó, assessor, hoje vai ter a posse da secretária da Assistência Social, e ela está levando um projeto, que na época eles usaram assim, o marido dela fez Itu, né, que ele era prefeito de Itu, ele falou, ó, ele fez um projeto lá, que é tipo uma creche para idoso, é uma palavra muito forte, né? Mas vai chamar Quero Vida. E o governador, que na época era o Serra, ele vai implantar isso em algumas cidades do estado. O que veio na minha mente? Na hora. Pô, nós temos um centro-dia, que o pessoal sabe a história do centro-dia. Seria até bom um dia, sei lá, trazer alguém deles para contar a história. O centro-dia foi feito na raça, até onde eles conseguiram. Em estacionamento da FAPIC, bolo, pão, doce. Um grupo de pessoas que está lá até hoje, ó, ralando para manter em pé. E aí eu entrei no meio da conversa dos caras. O cara falou, não, eu vou te levar lá para conhecer a secretária. Nisso eu já corri atrás do meu secretário, que é o deputado. Falei, ó, eu preciso assim assado. Ele mandou o chefe de gabinete me encontrar, nós fomos para lá. A mulher atendeu a gente, no outro dia eu voltei com o secretário, eu já entrei em contato com o doutor Edson, já fez o documento. Eu pedi na época as fotos do Centro-Dia por cima e nossa cidade foi contemplada. Das cidades escolhidas, só Ilha e Catanduva conseguiu terminar o Centro-Dia e o nosso funciona por excelência. Entendeu? Então tem essas coisas. Aí o Campo Society, na época, em 2010, eu consegui trazer uma ambulância, uma Dobu, através de emenda parlamentar. Então nós conseguimos, trator para rocinha familiar na época. Então, é cansativo? É. Tem que estar sempre ali à disposição, né? Tem os desgastes de discussão, às vezes, de entendimento dentro da Câmara, isso é normal. Cada um tem uma ideia, cada um leva o seu pleito, não leva as questões que o munícipe te traz. E deixamos esse legado. E agora, né, nós conseguimos aí, o prefeito Otávio, a Casa da Juventude. Casa da Juventude. Prestes a ser inaugurada. Falar um pouco. Hoje qual que é o cargo seu lá? Diretor Municipal da Juventude. Diretor Municipal de Juventude. Vão inaugurar. Hoje eu até estava falando com o coordenador de políticas públicas da Juventude, o Juliano, ele me ligou hoje, perguntando uma data. O que acontece? A casa está pronta, né? Agora nós estamos esperando o governo estadual pagar essa última parcela para a empresa vai entregar a casa para o município e nós vamos preparar ela para inaugurar. Eu creio que muito em breve vai estar inaugurando. Eu não vou falar data, né? Porque Fechar, né? é uma obra que eu achei que ficaria pronta até um pouco antes, não ficou. Só que dentro do parâmetro de construção de município, e aqui Dificuldades, né, que tem tem, cidade que leva 3, 4 anos, tem cidade que foi contemplada e nem fez o alicerce. Tem cidade que já inaugurou e nós conseguimos terminar. Agora, mobiliar ela. Dia 30, agora nós temos uma reunião com toda a rede de gestores, né, online, e eles vão falar quais serão os cursos que vão. Só que é o seguinte, deixar bem claro também, o Nunes e o William, que de 645 municípios, apenas 50 municípios foram contemplados. E nós, mais uma vez, tivemos o privilégio uma vitória. de ter Em suma ali, qual os serviços serão oferecidos ali para a juventude ali? Vocês têm ideia? em A mente? ideia nós já temos as parcerias, né? Depois que eu entrei lá, o prefeito me convidou para estar nesse departamento.
Primeira coisa que nós conseguimos entrar dentro da escola, vira e mexe, a gente se encontra nas escolas, Sim. vocês prestando serviço com a polícia militar lá. Então, entrar dentro das escolas, levar a nossa pauta, levar a nossa ideia, trazer a escola junto com a gente, até que esse ano nós já fizemos a segunda feira de ciências, né? Legal. Que não tinha, nós fizemos na praça, esse ano será a terceira, se Deus assim permitir. Então, a ideia é isso, é ciências, lá nós vamos ter, o projeto fala em 24 computadores, vai ser tipo umas baias, aí Sim. o aluno, 24 baias, não sei se nós vamos ter os 24 computadores, mas, por Sim. exemplo, você precisa fazer um trabalho da escola, né, um curso, alguma coisa, você vai poder chegar lá no seu computador, vai cadastrar, entrar e ficar ali fazendo seu trabalho. E nós estamos trabalhando também num cursinho, né? Projeto de um cursinho no futuro gratuito, a parceria aí com o IF, com a Unesp, a prefeitura já tem uma parceria. Hoje a gente trabalha também com a Legião Mirim, e a Legião Legal. Mirim tem um projeto muito legal junto com a Unesp. Então ali vai ser para dar curso para jovens, capacitação, né? Preparar o jovem para o futuro. Um projeto muito bom. E parte disso aí, porque o governo estadual, eles vão apresentar algumas ideias para a gente. Só que ele deixa você escolher o que você quer fazer dentro da sua Certo. casa da juventude. Porque cada cidade tem sua prioridade. Bacana. Entendi. Conforme a necessidade do público, né? Pega Isso. o que está precisando. Muito top. Amarelinho, ano de eleição, 2024, ano de eleições municipais. E aí, você pretende entrar nesse pleito novamente? Você teve uma experiência já como vereador? O que você acha? Dá para encarar de novo? Dá para melhorar? Dá para você levar a sua experiência que você teve e melhorar? O que você acha? Eu acho assim, que hoje, se eu tivesse uma oportunidade de voltar a ser vereador, eu já tentei a eleição em 2012, fui bem votado, mas não consegui voltar. 2016 também, fui candidato, né? Não consegui. Agora, a eleição de 2020, eu perdi ela assim por falta de organizar uma estratégia. Eu estava afiliado num partido que os votos que eu obtive, eu seria eleito por ele. Só que na última hora eu mudei para outro partido com medo de meus votos não atingir junto com o grupo. E o grupo acabou tendo os votos e não acabou não elegendo ninguém. Mas assim, eu estou hoje no cargo, né? Até 30 de março. Eu estou lá. Se de repente eu sair candidato, já deixei à disposição do prefeito, né? O cargo é indicado pelo prefeito, né? Meu cargo ele é extremamente indicado pelo Otávio, que eu agradeço muito por estar nesse cargo, que eu aprendi muito, assim, a juventude de Ilha me ensinou muito, e eu aprendi muito com eles e ensinei também. Nós criamos o projeto Jovem Empreendedor, levamos o jovem para São Paulo, colocamos 2 jovens solteiros num cenário nacional, que é o Conselho Nacional da Juventude. Então, nós temos 2 representantes hoje, inédito para Ilha Solteira. Legal. Eles estiveram em Brasília agora no final do ano, né? O Cauê e a Fernanda estiveram participando lá da Conferência Nacional. Fizemos aqui, fomos sede da Conferência Regional, inédito também, que sempre foi em Araçatuba. Participamos com 15 delegados da Conferência Estadual em São Olímpia. Então, tudo isso foi com a participação da juventude. Criamos a Semana da Juventude, criamos o Conselho Municipal da Juventude, tudo nesses 2 anos. Criamos além do conselho, nós temos também lá um lugar que pode captar recursos, mas como agora não tem dinheiro, né? O Brasil está passando por essa crise financeira, então você captar recursos está meio difícil. E aí a ideia é esperar mais um pouco, né? Estou fazendo umas análises, conversando com o pessoal. E eu faço parte de um grupo político de Ilha Solteira, né? Sim. Eu não posso negar o que é. Faço parte de um grupo político que tem o Otávio hoje como prefeito. Foi o pai dele que, há muito tempo, teve à frente o grupo. Tem Beto, Luiz Otávio, Cido, Cardabande, um grupo ali grande. E eu coloquei meu nome à disposição, né? Sim. Coloquei meu nome à disposição e até 30 de março eu devo estar decidindo sair ou não. Sair do cargo, provavelmente eu irei sair, porque eu posso falar hoje que não sou candidato, daqui 3 meses eu resolvo sair. Se eu tiver no cargo, eu não posso, Sim. porque eu vou ter que estar desvinculado do cargo. Então, desde já, eu já deixei à disposição do prefeito. Falei, ó, o cargo está à disposição, você está fazendo alguns cortes necessários na cidade. E eu
Estou à Agora disposição. vou atiçar você agora, vou dar uma provocada. Vamos pensar assim, a gente pode, pensando na eleição nacional, né? Ninguém imaginaria que o Bolsonaro seria presidente na época que ele foi, e eu queimei a língua que eu falei, ele não vai conseguir ganhar. Embora tenha votado nele, votei nele, mas 3 meses antes da eleição para votar nele, porque não tem outro, mas ele não vai ganhar. Pensando comigo, e ele ganhou. Vamos pensar assim que dá uma reviravolta se você fosse o candidato a prefeito de Ilha Solteira e você foi eleito lá em outubro, prefeito de Ilha Solteira. Quais seriam os seus planos aí para Ilha Solteira? O que você teria em mente? Qual que é o seu sonho para Ilha Solteira? Vamos pensar assim. Nunes, hoje tem uma preocupação muito grande em abordar esse assunto. Primeiro que eu faço parte de um grupo, que esse grupo tem lá 2 ou 3 nomes que provavelmente serão os candidatos, né? Já vem trabalhando esses nomes. E eu tenho uma preocupação hoje, porque o que me preocupa é a crise financeira. E você assumir uma responsabilidade dessa, ela é muito grande. Você tem que pensar com você, eu sou candidato a prefeito. Legal. Hoje a grande preocupação dos gestores de reeleição e último ano de mandato é fechar as contas, que é o que o prefeito Otávio está Sim. preocupado hoje. Às vezes a pessoa não entende algumas medidas que Tem a respeito, né? Crime de responsabilidade. porque fica de 2000 para cá, que Porque entrou a lei de responsabilidade fiscal, então você responde. Antigamente, o prefeito ele deixava lá uma obra inacabada, deixava um bairro para asfaltar, ele fazia as casas, deixava o bairro, às fazer vezes dívida para o outro. o outro, às vezes era o mesmo parceiro que entrava, ele não dava continuidade. Hoje você não pode deixar. Então hoje eu vejo o prefeito estava muita responsabilidade nisso. E eu tenho uma preocupação. Se você perguntar para mim, Maralim, você sonha um dia ser prefeito? Hoje eu não sonho mais. Antigamente eu sonhava. Hoje eu não sonho mais. Porque eu vejo que, assim, você vai cansando, você chega com 52 anos de idade. Você vai vendo Eu estou na dificuldade. política, na verdade, desde os caras pintados, desde a época do Collor. Que eu conheci, eu entrei mesmo a fundo na política em 93, 92. Você sabe Né? que eu gostei da sua resposta, porque eu perguntei para você que no campo hipotético, vamos supor que nem o William, se você fosse prefeito hoje dele, qual seria o seu sonho? A gente tem um monte de sonho. Bastante. Mas como você viveu lá dentro, você foi vereador e hoje você entende a política por dentro, você não soltou aquela resposta, meu sonho é que aqui tivesse muitas empresas, que não sei o quê, e você falou assim, poxa, mas financeiramente, como o país está hoje, apesar de ter um sonho, a realidade é outra. É, Gostei da sua resposta. inclusive tem um menino, eu não lembro o nome dele agora, ele foi prefeito, por acaso, de Auriflama. Hum, Auriflama não, General Salgado. O cara era carteiro, não sei se sabe dessa história. não sei. Ele era carteiro, eu só não vou lembrar o nome dele, mas foi na minha época, depois que eu saí. Ele ganhou para vereador e, beleza, vereador, você vai estar ali, você vai. Mas administrar, você, por exemplo, o presidente da Câmara hoje, ele tem um cargo de executivo. Sim. Ele responde para a justiça depois que ele sai do mandato, Tribunal de Contas. Assim como o prefeito, o vereador responde também, mas já é mais. E esse menino aí, o candidato que ganhou a eleição, foi impugnado e fizeram uma eleição extra. E ele pegou e falou: você é capaz, já era vereador e o cara ganhou a eleição. Só que ele ganhou a eleição sem conhecimento. Eu não, Eu, na indicação, hoje, no caso, eu tenho conhecimento, vivendo dentro da política já há quantos anos, né? Sou empresário, sei como administrar o que eu ganho. Eu ia né? tocar nesse assunto. Agora, só que quando você vira prefeito, você vai administrar uma verba do município inteiro, de diferente. 28 mil habitantes, que você inclui também os universitários. É público, né? né? Daí você É vai administrar público. um bem público e que, por mais que você tenha um olhar de gestor, você tem que ter uma diplomacia muito grande para conseguir adequar as coisas. Porque é muita mente pensando Uhum. e por mais que você está no cargo de liderança, assim imagino, né, que seja, você tem toda a parte de legislação, o plano Tudo. plurianual, lei orçamentária, tem que projetar tudo
E você equacionar aquilo e o relógio está assim, ó, tic-tac, Todo tic-tac, dia, tic-tac. hora 24 E horas. você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não tem como estar na educação, você, não tem você vai ter que ter uma equipe de gestão muito boa. Então, sim, o Brasil ele passa por uma mudança de projeto político que as pessoas ainda não perceberam com a lei de responsabilidade fiscal, que é o que torna-se tem que profissionalizar a carreira política mesmo. Você tem que entender daquilo que você faz, tem que Isso é aquela entender de paixão, legislação, tipo com paixão, eu ia ser com finanças. paixão e Ó, ver o foguete estar na o mão. William falou numa coisa que você matou em cima. Falou de empreendedorismo, né? Sim. Sabe qual foi a minha maior dificuldade? Eu fui vereador. Só que como vereador, o meu salário eu gastava é meu, né? Eu assumi um cargo de diretor e qual que era? Você tá ali numa lanchonete. Eu preciso comprar 10 quilos de farinha. Vou lá no Bom Preço, ou no Proença, ou em qualquer mercado pela China, da cidade, vou lá, compro os 10 quilos, pago e vou embora. No público não é assim. No público você tem que solicitar documento. E agora está chegando uma lei, que é a 14.133, que é a lei de licitações, que era 8666, está mudando e ela vem mais radical. Então tem tudo isso. Eu vou ser candidato a prefeito simplesmente porque eu gosto, porque eu acho que eu sou uma bomba. Não, eu não faria isso. Eu Bonito acho tá que lá no cargo lá. Bonito tá lá no cargo, você chamar de prefeito. A então. pessoa acha isso daí bonitinho, né? A dica é cuidar das finanças e a dica para a população é pensar muito bem, né? Isso. Na capacidade técnica da equipe que é formada, Exatamente. que é proposta pelo candidato. Exatamente. É assim, ó, e é tão interessante que qual que é a maior preocupação do gestor? Você falou, o Otávio me colocou lá na juventude. Aí tem o secretário de Educação, secretário de Finanças, secretário de Gabinete e tal. É né? Ele ali e ele é o piloto, mas Só que é o seguinte, não dá para ele estar em todos os lugares toda hora. Então ele põe gente de confiança. Por isso que chama cargo de confiança. Entendeu? Dentro de empresa tem os cargos de confiança. Tem o gerente, tem o subgerente, tem. E no público também tem isso. Mas o que acontece? O grande problema hoje é o que o país está passando na questão financeira. A renda do brasileiro caiu muito. Eu estava assistindo uma reportagem e falou um carrinho, o cara mostrando. Não tem mesmo, o carrinho mostrou um carrinho com algumas mercadorias e há 10 anos atrás, 2014, custava R$ 70. Em 10 anos, essa mesma mercadoria hoje custa 132, ou seja, dobrou. E o poder aquisitivo não está do jeito que era. Repolho, R$ 11 o quilo do repolho. Entendeu? Aí você vai no... culpar quem? A falta de chuva em 2021. Tem que falar isso. 2021 nós tivemos uma crise hídrica. Entendeu? Faltou chuva, vai faltar nos próximos 2 anos alguma coisa. Dinheiro, investimento. Entendeu? Nós estamos projetando para 2025, metade de 2025, melhorar a economia brasileira e dos municípios. Porque, Nunes, quem sofre é um município pequeno. Sim. Quando a coisa não está boa, cai a arrecadação, cai o fundo de participação, entendeu? O cara já não tinha, o município pequeno já não tem muito onde tirar. Isso. E da onde tira, o pessoal reduz, né? Por causa das políticas públicas, por causa que nem você falou, crise hídrica, e o povo não vê isso, né? E nós passamos por um Covid. Nós ficamos 2 anos parados com o Covid, assim que eu, como empresário, sofri muito, mas muito. E eu, na época, eu não estava na prefeitura, eu tinha só aquela renda mesmo ali, e foi, ralar. Conseguimos passar por ele. Graças a Deus que estamos vivos. E quem foi embora? Verdade. E quem não conseguiu vencer o Covid? Porque se você não venceu financeiramente na época, mas você venceu em vida. Então você tem a chance de recuperar talvez algo que você perdeu. E eu falo para você, todo mundo perdeu um pouquinho no Covid. Falo financeiramente. Fora os que perderam a família, perderam irmão, tio, perdi um cunhado. É irreparável. Tia. Isso daí é irreparável, Isso né? é irreparável. Irreparável. Então, assim, você estando vivo, você tem a chance, como eu falei, em 2001, quando eu quebrei, em 2002, 2003, eu achei uma chave para sair daquele buraco. Eu falei, ninguém vai vir aqui me tirar. Eu tenho que dar uma virada de chave e começar do zero
e ir para cima, e consegui, graças a Deus. Estou aqui hoje falando com vocês, Graças a Deus. entendeu? E muita história de vida, né? Muita experiência de vida, muita. O amarelinho é o brasileiro, né? Assim, é o Eu brasileiro tenho, legítimo, né? O brasileiro é na luta, na raça, a gente vai levando no peito. você Quando sabe, eu quase fui companheiro seu, de farda. foi, Eu cheguei a cogitar, na época eu fiz o tiro de guerra, eu cheguei a cogitar entrar na Polícia Militar. Falei, já que eu fiz o tiro de guerra 1,65 m, acho que eu consigo vou entrar na entrar polícia. na polícia. Só que na época, ô Nunes, o salário que eu ganhava no supermercado, por isso que eu te falo, que eu acho que naquela época a polícia era muito menos valorizada ainda, porque eu ganhava até mais do que um policial na época. Um soldado que entrava no primeiro ano ali. Só. E eu optei de não, eu fiz a prova, passei na prova, depois tinha que fazer aptidão física, ali perto de Ribeirão Preto. Aí eu falei, vou abandonar isso aqui, eu não vou não. Mas senão já era para estar até aposentado, né? 30 anos 30, atrás, 30 anos, 31 anos atrás. 30 anos de serviço já está aposentado. Já estivesse. Aí tem o capitão André, que já aposentou, acho que também, que era um pouquinho mais velho que eu, que é um amigo de adolescência. Capitão Wilson, tudo já aposentaram naquela região lá. Os caras chegou a capitão. O Juscelino, que fez o tiro de guerra junto comigo, virou capitão da rodoviária. Na última vez que eu vi ele, era capitão. De repente, ele aposentou já um pouco. O capitão sobe. Marelinha, eu vou fazer uma pergunta agora para você aí. Para uma pessoa ser vereador, é só ela ser conhecida? O que é que, quais são, o que está por trás? Quais são os trâmites? Que assim, é, a gente tem juventudes que querem ser vereador, jovens que tentam, tem aqueles que conseguem. Mas qual é o caminho? O que que a pessoa ela tem que pensar? Porque hoje, falar assim, por exemplo, o meu filho, é criança ainda, né? Mas às vezes ele fala assim, eu vou ser prefeito. Às vezes ele fala, eu vou ser presidente do Brasil. É dele. O que, o que precisa ser feito? O que essa pessoa precisa estar observando e olhando para ir se formando, para daí conseguir? Então, é a questão de você ser, o que você tem que fazer. No meu caso, por exemplo, eu comecei em 1991, eu morava em Monte Alto, e eu comecei a ver a política, que foi a época que o Collor entrou, que pegou o dinheiro de todo mundo, aquilo ali eu achei um absurdo, eu já tinha, foi um ano antes de eu fazer o tiro de guerra, foi em 90 isso que ele ganhou, né? E aí eu falei, pô, por que o cara tá fazendo isso? Então, tem isso, tem aquele choque que te dá, você fala, cara, isso aqui, se um dia eu for político, eu vou fazer isso que esse cara tá fazendo. Mais ou menos na minha ideia foi isso, na época, né? Daquela época para cá, eu não odiava assistir horário político. Daquela época para cá, não perco horário político. Eu gosto de assistir para ver o que os caras estão falando. Muitos brasileiros odiava ouvir a Voz do Brasil. Hoje, muitos brasileiros ou vão lá e ligam a Voz do Brasil para ficar ouvindo, para ver o que está acontecendo em Brasília. Então, a política ela ganhou uma dimensão de querer do povo. O povo falou, não, eu vou entrar nisso aqui. Você viu os últimos movimentos que teve no Brasil. É o povo se interessando. Por quê? Porque é o seu dinheiro que o cara está administrando. Entendeu? Então, tem gente que entra nessa veia, esse lado. Aí tem gente que dá um. Por exemplo, vou falar para você, o prefeito Otávio. Ele falou para mim assim, ele nunca imaginou que ele ia ser prefeito. O pai foi prefeito, deputado, o tio foi deputado, a mãe foi prefeita. O Otávio ele fugia de política. De repente, o pai dele catou ele pelo braço e falou: você é candidato, você vai ser meu vice. Topa, topa. Ele foi meio assim por causa do pai, né? E o doutor Edson sempre quis. Claro que ele quer deixar um legado e dar a continuação da história dele. E aí o Otávio saiu candidato, vocês sabem da história, o pai dele ganhou eleição, não pôde assumir, ele assumiu. Ele conta assim, perdidinho, ficou, sabe? Trabalhou para fazenda, era engenheiro, trabalhou lá em Belo Monte e tal. É uma história legal a história dele. Vou contar um dia para vocês aqui também, muito bom. E de repente ele virou prefeito. Ele queria? Não. De repente você se empolga pela prefeitura aí, um dia seu filho vai na sua diretriz. Ou então fala, não quero saber disso aqui não.
Porque tem um desgaste. Tem. Tem, você tem um desgaste dia a dia, você sofre, porque nunca tá bom. Por mais que você faça, não tá bom. Para alguém não vai estar bom. Pode estar bom para o Nunes, talvez não tá bom para você. Então, sabe aquela frase que nem Jesus Cristo agradou todo mundo? Eu me apego nela, como um ser humano. Se Jesus Cristo desceu do céu, veio na terra, sacrificou por nós, foi perseguido, foi humilhado, foi afrontado, voltou para o céu. Até hoje ainda tem gente que não crê nele. Quem somos nós? Então, nunca vou conseguir agradar 100%. Então, a veia da política estava, por exemplo, na minha casa só eu. Eu tenho um irmão, Paulinho, que saiu candidato uma vez. Lá, antes, acho que foi em 92, se não me engano. Ele foi candidato a vereador, lá em Jabuticabal. Não lembro nem quantos votos ele tem, mas foi bem pouquinho. Sim. Né? Até hoje ele é ligado ao partido, mesmo partido. E deixa ele quietinho lá. Bacana. Então tem isso. Da minha família, o único que entrou mesmo para a política fui eu. Sim. Da parte dos irmãos. Esse meu irmão, ele foi uma vez, só que adora política, discute política. Não é extremista, mas ele gosta de discutir fake ser política. É anti nós que votamos no Bolsonaro, não. Mas é um cara muito gente boa. Eu não discuto com ele. Ele quer, cara. A mente dele é essa. Então tem isso. Agora, o querer, e eu falo para a juventude, gente, vocês precisam entrar. Esse menino mesmo que hoje faz parte que é delegado, é delegado estadual da juventude. Toda vez que tiver um evento federal, ele vai ser convidado. Toda vez que tiver um evento estadual, ele vai ser convidado. Ele é a Fernanda. Tudo pago pelo governo federal. Ele vai participar e ir lá defender as pautas da juventude. Eu acho que ele tem a veia política no futuro. Tem 18 anos agora, entendeu? Então, assim, depende muito da pessoa, do querer da pessoa. O Nunes seria um candidato bom, ele tem uma... Eu fui convidado na última eleição, uma, a última, e fui convidado agora. Só que é o seguinte, eu tô mais ou menos, eu nunca fui vereador, tem aquela filosofia de vida, né? Você pode aprender com seus próprios erros, você pode aprender com os erros dos outros. Sim. Aí eu perguntei para você se o Marelo em si acontecesse um reviravolta no mundo, se você fosse candidato a prefeito, você falou, ó, você já mostrou que você não tem aquela paixão, não está iludido com o cargo, você sabe da dificuldade do cargo. Sim. Estou Então, vivendo hoje, né? eu vendo o cenário político, conheço bastante político, conheço muita gente do meio, eu sei que para mim hoje não é um negócio que eu quero. Eu vou entrar num negócio, é aquele negócio que você falou do dinheiro público. Você quer fazer, poxa, eu só preciso comprar essa tomada aqui para acender essa luz, licitação. Tem que fazer. Eu só preciso. Então, o serviço público, ele te estrangula, aliás, ele ata suas mãos. E eu sei como que a política no Brasil funciona. Hoje eu tenho ideia de como que ela funciona, então eu não tenho essa paixão. Não sei, vou entrar na política, eu sei que não resolve. Quando eu entrei na polícia, o cara falou assim, vou entrar na polícia e vou prender todo mundo. Eu te pergunto, você prende todo mundo? Quando você entra lá, você vê. É que você vislumbra isso. Você não pode entrar. O ser humano, psicologicamente falando, ele tem esse negócio. Se eu entrar lá, eu faço diferente. Muitos, às vezes, entram lá, faz coisa que não devia fazer, pior. Entendeu? Se corrompe. Cara, a melhor coisa que tem na vida é você deitar na sua cama, fechar seus olhos, dormir, com sua mente em paz. Isso é uma coisa que a política não me corrompeu. Eu continuo sendo esse mesmo amarelinho. Quando você me vê, eu sou a mesma coisa. Entendeu? Valorizo muito o que eu estou ganhando hoje. Um salário bom, não é ruim. Eu nunca imaginei, né? Nunca imaginei. Um dia eu chegaria. Só que existe uma promessa. Que eu chegaria e eu estaria entre os grandes. Hoje eu estou. Fui vereador. Achei que depois de 2016 nunca mais. A minha ideia era não mexer mais. Aí em 2020, o prefeito Otávio me convidou, tal, vamos junto, Amarelinho, tal, eu vou com você. Eu gosto da sua política, eu gosto do seu jeito verdadeiro. Otávio é um cara que você fala, você faz, faz. Fala, não faz, não faz. Entendeu? Não faz porque não vai dar. Ele é um cara que calcula. Mesmo calculando, você pode errar um passo à frente? Pode. Pode errar um passo lá? Pode. Nós somos ser humano. Mas, falei, vamos embora. Aí eu fiz a escolha errada de partido, acabei perdendo, fiquei suplente, né? E aí ele falou, eu vou criar uma diretoria, assim, assim, assado.
assim que passar o Covid, e nós acreditávamos que em março o Covid de 2021 acabava, Não lembra? estendeu até Aí em depois, né? 2021 o trem explodiu, nós perdemos um monte de dinheiro. Perdi meu Acho que em cunhado, abril, teve um abril aí que aqui na ilha foi perdemos o muita Zé do Povo, o gente. Maguila, o Gel, aquela O turma Gel. ali de amigo da gente, amigo de infância. Nós perdemos. Aí ficou um ano. Aí ele criou, me chamou, falou: você vai? Eu falei: vou, tô com você. Então, nós estamos lá, vou fazer 2 anos agora. Muito grato mesmo. Eu acho que saindo de lá, o dia que eu saio com a missão cumprida, deixando mais um legado para a nossa juventude. Vai ser anunciado dia 30 agora. Outra questão muito importante falar aqui, para vocês transmitir para quem vai assistir, é que 40 cidades do estado de São Paulo, o governador Tarcísio escolheu e ele vai estar dando uma emenda de R$ 200 mil. E adivinha? Nós somos Isso, incluídos. Nós vamos receber um automóvel, provavelmente talvez uma Spin para a juventude, e mais 80 mil computadores. peixinho. Ilha Solteira está entre as 40 cidades. Então, assim, sair, falar: eu cumpri meu dever. Vou voltar o ano que vem, outro dia, não sei. Isso aí pertence a Deus. Então, hoje eu sou muito apegado nessas questões de Deus. Deus, porque se não for com Ele, nós não vamos. Estão perdidos. A palavra dele diz assim: se o Senhor não for conosco, em vão nós caminharemos, nós não iremos para lugar nenhum. Se não tiver. Todas as vezes que eu afastei um pouquinho de Deus, eu quebrei a cara. Posso contar para vocês? Eu fiquei um ano, quando era jovem, fora da igreja. E um dia eu inventei de pôr um cigarro, que eu nunca fumei na minha vida. E aí tinha um tal na época do pagode. E aí eu falei: não, eu vou lá e comprei um tal de Viceroy. Quem é antigo vai lembrar. Camel, Viceroy, só que é um Viceroy no braço aqui. Cheguei lá nesse pagodão, os caras tocando tudo lá, e eu mandei um cigarro no dedo aqui. Esqueci, pensei que era o maior fumante do mundo, o maior tonto do mundo. A hora que eu acendi o cigarro, que eu dei uma tragada, nem subiu pro meu cérebro e desceu de uma vez, acho que do coração. Eu intoxiquei, eu comecei a tossir uma tragada. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: não é aqui que eu te quero. Periódico. Passa essa vergonha e sai daqui. Passei a maior vergonha. Eu fui zoado no mercado que eu trabalhava por vários meses. Uma única tragada. Eu joguei aquilo na privada. Eu nem dei para ninguém. Porque aquilo que não é bom para você, você não pode oferecer para ninguém. Então, são as histórias. Eu passei uma vergonha. Eu tinha acabado de sair do tiro de guerra. Tinha voltado a trabalhar em Monte Alto. Falei: para quê? O que eu estou fazendo aqui? Então, as experiências que a gente tem da vida. Né? Marelinha, eu não sei se você falou, eu não estou lembrando. Você tem quantos filhos? Tenho uma filha, Uma filha. Juliana. Esse ano está no 4º ano fazendo engenharia de produção. Bênção de Deus Bênção. na minha vida, minha esposa Silvia. Nós fizemos agora 20 e. Não posso errar, né? Ó, 28 anos de casado. 28. 30 anos que nós estamos juntos. Quando eu conheci ela, eu era líder de jovem na igreja, era líder e maestro na igreja. Sim. Eu tenho o lado Você- musical também. Você toca com instrumento? Não, não toca. De vez em quando eu canto um hino lá, um hino da harpa. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, então eu sou muito focado em leitura, na palavra de Deus. E uma coisa que gostaria também de deixar aqui é a história nossa do Festival Gospel, né? Legal. Esse ano, não sei se nós não vamos ter o festival por conta dessa contenção de gasto, mas o ano passado nós conseguimos fazer o maior festival da história de Ilha Solteira. Não sei se você estava trabalhando. Eu acho que eu fui um dia lá. Nós fui lá um conseguimos dia. trazer uma banda que tem uma história com Ilha Solteira. E o Festival Gospel, quando ele começou, eu participei da banda da igreja, né? Nós ficamos em 3º ou 4º lugar na época. Eu participei do primeiro Festival Gospel. Então, nós participamos do primeiro. Participei do primeiro. Era uma banda lá da igreja da Assembleia de Deus de Piranga, né? E aí nós participamos, chamava, eu não lembro o nome da banda, cara. E nós ficamos em 3º ou foi 4º lugar. E o prêmio foi para a igreja, para fazer trabalho dentro da igreja. E aí, passado alguns anos, acho que 2007, eu entrei na comissão e estou até hoje na comissão do festival. Bacana. Já fizemos um festival sem dinheiro público uma vez, em 2016. Esse ano. Então, em 2016, o prefeito da época não ia fazer o festival, eu fui lá, sentei com eles. Porque eu falei: cara, tem umas coisas que Deus coloca na cidade, que é de bênção para as famílias,
Eu acho que você não pode deixar cortado. Aí eu falei, ó, o senhor libera a Casa da Cultura? Eu vou fazer, mas não, eu vou fazer. Na época, a mulher do prefeito era secretária, era meio difícil de falar, mas ela acabou concordando e nós fizemos lá. E trouxemos na época o Ministério Morada, foi quando eles estouraram com aquela música da Semente, né, aquele reggae que eles fizeram, foi ali no Festival Gospel da Casa da Cultura que eles estouraram o Brasil inteiro. E aí ele tinha essa dívida. Então, quando nós ligamos para ele de vir fazer aqui o show, tal, hoje eles estão no auge, né? Viaja o Brasil inteiro, não, nós vamos aí. Ele contou o testemunho dele. Legal, né? E ele estava prestes a cometer um suicídio. Na época, ele contou o testemunho. E ali edificou muito jovem, muita família, né? Nós tivemos um recorde de público. Só de fora veio 16 ônibus. Ônibus de Prudente. Nós tivemos ali aproximadamente 10 mil pessoas naquela praça. Até o prefeito Otávio, 2 dias depois, nós viajamos e falou, mas o que foi aqui? Ele falou, Deus. Deus aprovando esse projeto. Né? Então, tudo que eu faço, eu gosto de fazer, eu faço por excelência. Eu gosto de fazer por excelência. Não falando a pessoa amarelinha. É porque Deus coloca um negócio na sua mão, ou você confia um projeto na minha mão, eu quero dar o melhor. Por quê? Onde eu estou hoje, se eu fizer uma caca, vem no amarelinho. Vai respaldar o prefeito. Sim. Se eu fizer bem feito e bonito, vai elogiar o prefeito também. É isso que o cargo de confiança tem que fazer. Entendeu? Amarelinho é um bom diretor? Talvez até seja, mas eu estou aqui porque alguém acreditou em mim. Senão eu não estava aqui. Exato. Né? Que nem eu acompanho muito o trabalho do Mike no ProErd, né? Trabalho de excelência. Nesse da política. Vou te contar uma história e às vezes você tem vontade. Eu conheci um policial, foi uma das coisas também que me fez pensar em entrar na política na época. Ele era um policial há muitos anos na porta de uma escola gigante do Estadão, lá em Jabuticabal. Sabe aquele policial que todo mundo conhece, Nunes? Aquele senhor morenão, forte, com os dentão assim, ria, e bom dia senhora, bom dia criança, passava a mão na... O cara trabalhou 20 anos na porta de um colégio. Arrepia essa história. E ele saiu candidato pelo conhecimento dele. Um dia eu encontrei com ele entregava salgado numa lanchonete, e ele morava ali perto. Chamava Luizão. Ele deve ter falecido, eu não sei. Porque já na época ele já tinha lá seus 40 e poucos anos, já estava para aposentar como policial. Só nessa escola ele trabalhou 22 anos. E ele falou, eu acho que bota aí, tá, irmãozinho, me chamava, irmãozinho. Eu falei, não, seu Luiz, eu tomara que o senhor ganhe, eu não vou votar no senhor, porque a gente tinha um pastor da igreja que foi candidato, foi em 92. Ou foi em 96, eu não lembro. Ele teve 22 votos, meu irmão. 22 votos. Você chegava nele. Falei, seu Luiz, e aí? Ele falou, não sei. Eu acho que roubaram, que era na época do papelzinho. Sim. Eu acho que roubaram. Porque ele falava de 2.000 votos. Eu achava que ele ia ser eleito. E aí você pega uma história em 88 de um senhor chamado Jatubá, um coletor de lixo aposentado, que mexia com esporte. Ele saiu candidato a vereador. Aí um fazendeiro descobriu a história dele, essa história da política, as coisas boas da política. Tem a ruim, mas tem a boa. Descobriu, ô seu Jatubá, na época tinha Saveirinho BX, tinha o golzinho BX e tinha a Saveirinha, acho que 82, e o filho dele, o sobrinho, tinha um. Falou, eu vou dar pro senhor, eu tenho 2 pés de jatubá, mas tá carregado na minha fazenda, e era pertinho. O senhor pode ir lá e colher tudo. E eles foram lá, compraram latex, e escreveram o número deles. Se não me engano, eu chuto esse nome, mas assim, eu posso estar enganado, de repente alguém vai assistir e falar, não foi esse número. Mas era PTB 14.170. E distribuíram na cidade. A EPTV veio e fez uma matéria para o senhor. Ele era analfabeto. Ele foi o... Já bateram ele, mas ele foi o mais votado da história na época. Você vê. Por quê? Tudo conspirou para aquilo. Não tem um momento. E ele foi vereador e na época, e até hoje, quem ganha a eleição mais votado, assume a presidência no primeiro dia para dar a posse. E ele teve que abrir mão, porque não tinha condição. E ele foi vereador durante 4 anos só também. Entendi. Mas é aquele negócio, Deus pega o improvável e coloca lá. Nós vamos mostrar para o povo que dá. Então, assim, para ser candidato, qualquer um pode ser. Hoje você não precisa ter estudo. Tem gente que fala que precisa, eu acho que não.
Acho que é um direito do cidadão. Porque, às vezes, você não fez uma faculdade. Eu tenho uma história do porquê eu não estudei. Você viu aonde eu sou de filhos? Sim. Eu sou o meio. Quando eu tinha já essa idade que eu falei para vocês, meus irmãos, a maioria, já tinham casado. E eu fiquei com meus pais. Né? Eu tive que parar de estudar. Então, tem gente que não entende. Até tem um rapaz que cometeu uma infelicidade um dia, um professor, não vou citar nome, ele falar que o prefeito colocou um cara que não tem um preparo para trabalhar com isso. A minha vida foi trabalhar com jovens. Ou dentro de igreja, ou no esporte. E aí você vai, trabalha e mostra que uma faculdade é bom. Queria, meu sonho era ser professor. Nesse perguntou, sonho em ser prefeito? Sonhava em ser professor. Eu acho lindo a profissão de professor. Então, eu me limito hoje a dar aula de escola dominical, que também é um professor, né? Mas eu acho lindo. Então, infelizmente, cometeu essa infelicidade. Eu tive que parar de estudar. Então, não consegui concluir faculdade, não consegui, porque eu precisava ajudar meu pai. Meu pai e minha mãe já tinham uma idade nessa época, já bem avançada, né? E meu pai sempre teve uma enfermidade no sangue. Então, assim, é uma história que foi muito bom falar para o povo essa história. Eu precisava. Foi muito bom estar aqui com vocês para falar Que essa legal, história. igualmente, foi top escutar essa história de vida. Isso aqui é empreendedorismo na veia. Exatamente. E o diploma, né, ele é um facilitador, né? Isso, Você tem experiência de vida que o diploma não dá. É. exatamente. Né? Sim ou Sabe de não? uma coisa E o diploma não traz. que eu sempre passo, o mirim, para as mirins, os jovens. Falo, vocês olham a minha vida, às vezes eu chego ali no ginásio, pela misericórdia do Senhor, eu tenho uma casa boa para morar, tenho um carro bom para andar, tá? Trabalhado, muito trabalhado. Passei um tombo muito grande na vida. De repente, hoje eu seria um cara milionário, se eu não tivesse quebrado lá atrás. Sim. Só que é experiência. Experiência com Deus, experiência de vida, experiência familiar. Você imagina ser preparado durante 5 anos de casamento, você ter um filho, ó, tudo certinho, sua filha nasce, você quebra. E a minha filha passou essa fase, bebezinha lá. Pode parecer clichê que eu vou falar aqui, mas não é sobre dinheiro. Uhum, Você pode ser um cara podre de rico e ser infeliz. sim, O sucesso é como você conta a sua história. Olha, tive tantas empresas, passei por essas dificuldades, enfrentei esses desafios, aconteceu isso, isso e aquilo. O sucesso não está na medida do dinheiro, mas o sucesso está na harmonia daquilo que você é. exatamente. A Como é essência, que né? é a essência? Como é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com os seus vizinhos, com os seus parentes, como é a sua vida financeira? Sim, você vai formar com tudo isso aí como se fosse uma roda, um 360 graus. Sim. Então é o equilíbrio. Sucesso não é medido pelo dinheiro. Você pode dizer, você é uma pessoa de sucesso. Eu Muitas acredito que pessoas têm sim. muito dinheiro e não têm paz. Porque assim, Não tem paz. mas para tudo isso, para chegar onde eu estou hoje, eu tive que dar umas cabeçadas. E é o que eu falo para a juventude: procure não dar cabeçada. Você vai fazer um investimento? Pensa que você vai fazer, é legal. Porque às vezes, você não consegue voltar atrás. Voltar atrás você não vai conseguir recuperar. Mas e daqui para frente? Você vai ter força? Por quê? Eu falo desse passado, eu não falo com tristeza. Eu não falo com tristeza. Porque eu vivi aquele momento. E hoje esse momento serve para quê? Para eu estar aqui com vocês batendo um papo, apresentando para quem for assistir, né? Para quem está assistindo a gente, uma lição que você pode, fazer isso. Ah, mas um dia eu estava assistindo um podcast, o Amarelinho, junto com o Nunes, junto com o William, falou isso. Então, a gente hoje está aqui dando nosso testemunho, contando nossa história, para as pessoas verem, entendeu? Só que assim, uma coisa eu te falo, a essência da nossa vida, eu posso estar andando num Fusca, que nem eu fui um dia viajar 300 quilômetros com um Fusca raspando a marcha. Você imagina uma desgrama dessa, um Fusca. Aí eu olhava assim e falava, cara, eu tinha tudo para não ser nada, estou andando de Fusca. Eu tive com 20 anos, tirei carta e comprei carro. Na época era mobilete a febre, né? Eu tinha carro desde os 20 anos. Então, assim,
E uma coisa que eu olho hoje, assim, cara, que me mexe muito por dentro, é quando eu vejo uma pessoa de idade. Isso eu vou falar para vocês porque me entristece que eu não posso ajudar. Quando eu posso, eu ajudo em alguma coisa. E eu vejo esses vídeos desses caras que ajudam os pessoal de rua, eu acho muito interessante, isso me comove. Você vê uma pessoa de idade, às vezes está vendendo sorvete, às vezes está catando latinha, às vezes está. Aí você vai ver a história de vida. Eu conversei com o senhor esse tempo atrás, ele me contou a história dele. Ele paga aluguel até hoje, tem quase 70 anos de idade. Aí eu falo, poxa, eu tenho uma casa para morar e tal, não posso reclamar. Porque esse cidadão está aqui, ele não está reclamando, está trabalhando com 70 anos. Então, assim, eu acho, Amarelinho, se eu pudesse falar assim, Amarelinho, o que você faria para mudar? Eu acho que todo mundo que tem 70 anos de idade tinha que ter no mínimo uma casa para morar. Porque quanto tempo essa pessoa contribuiu? Quanto tempo essa pessoa ajudou? Então, uma política boa, só acho que ela só é boa quando você pode reverter para alguém. Ajudar os outros. Quando eu vejo uma situação dessa, um dia eu vi na FAPIC uma família com um bebezinho, e eles vão assistir, se eles assistirem, eles vão lembrar. Eu falei, cheguei para a mulher e falei, vocês já comeram? Ou não, não comi. Falei, eu vou lhe pegar um lanche. Não, seu Manelinho, não precisa. Hoje o cara está razoavelmente bem, mas com um bebezinho. Você vê que ali ele não está ali para fazer graça para ninguém. Está ali porque tem uma necessidade. Está ali porque aquilo ali é um complemento de renda. Um dia eu estava dentro do supermercado, eu vi uma senhorinha fazendo compra, e eu sou assim, se Deus tocar no meu coração, o dinheiro que eu tiver no bolso eu te dou. Eu sou muito Maria Mole nisso aí, eu sou apegado em dinheiro. Por quê? Porque eu passei pelo processo de 2001 até 2006. Eu passei por um processo de desapego. Aí eu fui acompanhando, eu vi a lista dela, eu falei, caramba, será que ela tem esse dinheiro? Porque ela falou, moça, eu tenho um pouquinho de dinheiro. Pegou o frio, pegou. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração, isso aqui é para quem quiser acreditar. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, irmão, eu acredito. E o Espírito Santo tocou no meu coração, você vai pagar a conta dessa mulher. E eu fiquei sondando ela dentro do mercado. A hora que ela bloqueou no caixa, tem um bom preço do jardim. Uns 3, 4 anos atrás, isso. Que ela entrou, que ela começou a passar, ela tinha R$ 80. Que ela tinha passado já tinha dado mais de 80. A moça falou, ó, ela falou, moça, quanto que deu aí? Eu estava esperando um momento para poder fazer a ação, sem filmagem, sem nada. Não preciso disso. Acho que a gente não precisa. Não. Aí eu falei, ó, pode passar tudo a compra dela. Ela, moço, mas eu não tenho dinheiro. Não, pode passar. Deu R$ 268. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, ó, eu vou pagar a compra da senhora. Nunca mais eu vi ela. Se você chegar com ela hoje na minha frente, só se ela falar, eu sou aquela senhora que o senhor pagou uma compra no supermercado. Nunca mais eu vi. Mas foi uma ação que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Faça. Deus tem que Faça. fazer. Entendeu? Aí, se eu for falar, tem gente que. Mas depois, passou poucos dias, eu consegui vender um carro e consegui ganhar dinheiro em cima desse carro. Entendeu? Então, assim, Deus, ele tem umas coisas na vida da gente que é muito maravilhoso. Então, experiências que eu tive com Deus e eu mudei todo o meu jeito de viver. Estou mudando mais ainda. Marelinho, vamos deixar esse papo para outra live? Vamos embora. Tem assunto. 1h30 de live. 1h30 de bate-papo. Bacana te conhecer essas partes da sua história aí. Acho que vai edificar a vida de muita gente. É isso aí, né, William? Mais um Eureka Cast e hoje com nosso amigo Marelinho. Foi top. E já está convidado para o próximo, hein? A hora a gente Sim. traz mais assunto aí, vem marcar mais um. Vamos falar assim, tem muita história aí para A contar. porta, como diz, a porta tá aberta. A porta hora tá que aberta. precisar da gente aqui. E tem as artes também, né? Tem as artes. Nas artes também a gente aprende, viu? Essa eu preciso contar para vocês para a gente encerrar isso. Então conta aí, vamos lá. Uma vez, a gente veio numa família e nós tínhamos uma equipe de menino muito pobre, financeiramente. A alegria nossa era explosão, espiritualmente criado na igreja. Um dia, nós fomos catar goiaba numa casa, dos níveis ali. Né? Um dia eu queria voltar aqui para a gente falar da Ilha Solteira nos níveis. Não sei se vocês já fizeram isso. E eu nunca peguei nada de ninguém. Se Deus quiser, nunca vou pegar.
Mas esse dia, nós estávamos pegando goiaba e eu pulei pro lado de dentro da casa da mulher. Hum. E aí a mulher veio, nem sei quem é a mulher. Eu sei que ela conseguiu me pegar. Todo mundo correu. Só que ela não me fez nada, porque era goiaba. Mas eu passei a maior vergonha da minha vida. Passei uma vergonha. E eu não tinha força para subir aqueles muros de buraquinho, era fácil. Então rapaz, Vergonha. aquilo ali foi uma lição para minha vida. Outra vez eu peguei uma maçã e fui comer a maçã. Ela estava podre, eu arranquei parte dela com o dente. O cara da banquinha me pegou numa venda, chamou meu pai, eu levei uma surra. Só que a lição, eu aprendi, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai falou, mesmo que ela estava estragada, a maçã não era sua. Era sua. Entendeu? Então são lições que eu aprendi e levo para a vida. Eu que É agradeço isso estar aí. aqui com vocês. Ali, brigadão, meu irmão. Deus Abraço. abençoe, tá? Foi um prazer muito Porta grande. tá aberta para a próxima. Aqui já é 4 horas já. Já deu 4 anos. Beleza. É isso aí.